Hello everybody and welcome! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos lá. Hello, Lucas! Então, hoje eu vou falar pra vocês por que, que a legenda e a dublagem dos filmes fica tudo tão diferente do que a gente ouve, do original. Então, vamos começar com o seguinte. Responde pra mim, qual filme você estaria mais interessado em assistir? O Padrinho ou O Poderoso Chefão? Responde aqui pra mim. Qual título chama mais atenção pra vocês? Com certeza é O Poderoso Chefão, né? Então, o que acontece? Quando a gente traduz, o nome de um filme, por exemplo, nem sempre a gente consegue traduzir ele ao pé da letra, né? Porque, que nem O Padrinho, olha que filme xoxo, né? E quem assistiu sabe que O Poderoso Chefão tem esse poder mesmo, dentro do filme. Então, a gente não pode traduzir tudo ao pé da letra, principalmente na parte comercial, Então, eles vão, às vezes, adaptar o título do filme a algo que faça sentido para nós, ou então adaptar a um conteúdo deste filme, que seja mais impactante, que nem esse exemplo que eu dei do Poderoso Chefão, Então, é por isso que muitas vezes a gente vê que não tem nada a ver, Ah, nossa, o título desse filme em inglês não tem nada a ver com o que eles colocaram aqui na tradução, Então, é por isso. É questão de marketing e de fazer sentido pra gente. Que nem teve lá o seriado dos coreanos no ano passado, Como é que ele chama, no original? Era Squid Game. Se fosse traduzir para o jogo da Lula, ficaria meio xoxo também, Então, eles inventaram de Round 6, que dá aquele negócio de clima de jogo mesmo, De rodadas e essas coisas. Então, teve ali uma adaptação cultural, digamos assim, que eles sabem que pro brasileiro ia chamar muito mais atenção do que o jogo da Lula, Então, também, principalmente nas legendas, tem muita adaptação cultural também. Por exemplo, em inglês, a gente pode chamar os policiais de Men in Blue, Ou então The Pigs. The Pigs é bem pejorativo, tá, gente? Não usem. Então, The Men in Blue, pra gente, ficaria os Homens de Azul. Tá, e quem são os Homens de Azul? Pra gente não faz sentido nenhum. Então, pra gente, pros brasileiros, seria melhor se colocar lá os homens, os coxinha, os gambé, Então, que são as gírias que nós utilizamos para os policiais. Então, por isso que às vezes aparece lá, você ouve, The Man in Blue, e aparece lá, os coxinha. Aí você fala, nossa, nada a ver, o que tem a ver? Tem a ver que é como nós conhecemos os policiais, A gente não conhece eles como os Homens de Azul. E aí também, em muitos casos, pode ter adaptações de rima. Não sei se vocês conhecem, tem um desenho na Netflix que chama Ovos Verdes e Presunto. Aquele desenho, ele é todo baseado em rimas, Como se fosse um poema. Então, tem muitas coisas lá que eles acabaram não rimando, que eu assisti, o desenho, justamente para ver essas adaptações que eles iam fazer. E eu vi que não tinha nada a ver, Tinha umas coisas lá que eles não conseguiram rimar, mas que dava para rimar se ele pensasse um pouquinho mais. E teve coisa que não deu, Simplesmente não deu para manter a rima, que senão ou perderia o sentido do que estava sendo falado, ou não ia ter nada a ver com o original também. Eles tentaram fazer essa adaptação de rimas, então muitas vezes você vai ouvir uma coisa, o cara vai falar outra, no português também, se você colocar no dublado, e na legenda vai aparecer uma terceira coisa totalmente diferente, tá? E um deles, é essa adaptação cultural, e eu vou falar os outros já já. Principalmente para a parte da legenda, na teoria, assim, a gente tem um limite de caracteres, Então, você vai lá no Word, você digita uma frase, aí tem lá, X caracteres com ou sem espaço, Então, na legenda, tem um estudo aí que diz que o olho humano só consegue acompanhar, no máximo, 32 caracteres sem espaço, ou com espaço, agora eu não me lembro. Então, não pode aparecer muito mais que isso na legenda, porque senão a gente não vai conseguir ler. Tanto que se você pegar alguns filmes que foram legendados assim por fãs, essas coisas, às vezes aparece até 3 linhas de legenda.
né? Então, porque ele tá totalmente fora do padrão e a gente não consegue acompanhar por causa disso. Então, né, às vezes o cara falou uma frase muito enorme que o tradutor da legendagem, ele não consegue colocar na legenda por causa desse estudo, né? Que se ele colocar tudo que o cara falou, a gente não vai conseguir ler. Aí a gente vai se perder todo, porque logo em seguida já entra a próxima legenda, e aí a gente já perdeu todo o contexto, né? Então, tem essa questão técnica também, né? Que às vezes ele precisa mudar completamente a frase que o cara falou no original para poder caber nesses 32 caracteres, para a gente poder entender o que está sendo falado. E aí, que nem eu falei, a gente vai combinar com a voz do dublado. Aí a gente vê a voz do dublado é um negócio, terceiro negócio totalmente diferente do original. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas na dublagem eles tentam, né, muitas vezes acaba não dando muito certo, mas eles tentam acompanhar o que o personagem fala, né, com a boca, né, do personagem. Então, muitas vezes a gente nem consegue identificar qual provavelmente seria o idioma original daquele desenho, porque o dublador combinou muito bem, né, o abrir e fechar da boca com o idioma dele. Mas muitas vezes a gente percebe, né, nossa, o cara tá falando de um jeito e tá saindo outra coisa nada a ver, por causa da dublagem, tá? Então, a tradução para a dublagem é uma tradução... Desculpa do barulho aqui, gente. Então, a tradução para dublagem é uma tradução totalmente diferente da tradução para legendagem, porque eles têm que adaptar não só, né, o sentido da coisa, né, fazer a gente entender o que está acontecendo, mas também caber no abrir e fechar de boca dos personagens. Então, olha que trabalho do caramba que eles têm que fazer, né, para conseguir manter o sentido e ainda, né, esse abrir e fechar da boca dos personagens. Principalmente quando tem cantoria, né? Que nem um exemplo que eu coloquei nos meus stories esses dias, eu tava falando do desenho Frozen, né? Então eu tava ouvindo o original em inglês, aí depois eu vi a legenda do inglês já não batia, né, com o que ela falava, por causa da questão da métrica que eu falei pra vocês. E aí depois eu coloquei no dublado, e era, nossa, um negócio muito nada a ver, ele mudou totalmente a letra da música, mas aí entrou no negócio da questão de musicalidade, né, para poder acompanhar o sentido, né, da melodia e tudo mais. Então, eles tiveram que fazer adaptações na letra. Não tem como manter exatamente a mesma letra do original, porque a sonoridade do inglês é totalmente diferente da sonoridade do português. E na hora que a gente vai, né, tem lá os altos e baixos da música, vai ter coisa que se a gente só traduzir vai ficar totalmente fora de tom, né? Não vai fazer sentido, vai parecer que a pessoa não ensaiou direito, vai, para cantar no show. Então tem que trabalhão, pois é, você vê, Lucas? Então eles têm que pensar na legenda, aí depois que eles legendam, né, eles vão pensar se aquilo cabe na voz, e se não couber na voz, eles têm que, né, meio que traduzir de novo para poder caber no abrir e fechar da boca do personagem. É bem trabalhoso esse trabalho. Nossa, ficou bonito isso. É bem trabalhoso esse trabalho, mas é isso que acontece, né? Que o pessoal costuma ficar metendo pau. Nossa, nada a ver, esse tradutor errou, colocou uns negócios nada a ver com nada. Mas é por causa disso. Algumas vezes eles erram sim, e muitas vezes eles erram feio. Que nem teve algumas vezes já que eu peguei em filme e também em jogo, né? Que eles falam duck, né? Do nada, assim, sai um duck. Esse duck, naquele contexto, não tinha nada a ver com pato. Era pra, tipo, se abaixar, assim, sabe? Pra esquivar de alguma coisa que tava vindo. Então, teve um desenho, acho que do Aladdin, não lembro agora que eu assisti, que o cara fala pato, no meio do nada eles estão, né, tem alguma coisa que vem pra bater neles, assim, ele desvia. E aí vem na legenda, pato, tipo, nada a ver com nada. Então, nesse caso, foi realmente um erro, mas muitas das vezes foi essa questão de métrica da legenda, questão de adaptação cultural, adaptação de sonoridade, né, pra dublagem, e tem também
uma adaptação de sentido na questão de, não só cultural, mas questão de fazer sentido ali no momento, né? Que às vezes o que o cara falou foi uma piada, por exemplo. Aí aquela piada, se traduzir ao pé da letra, não vai fazer o menor sentido pra gente. Então a gente não vai rir, a gente vai achar o filme uma porcaria e a gente vai meter o pau no trabalho, sendo que o trabalho tava bom. O problema foi da tradução, que pra gente não fazia sentido, né? Então o que às vezes acontece? Eles pegam uma piada, que pra eles faz todo sentido, e eles adaptam pra gente. Que nem eu teve um filme que eu assisti esse ano, não lembro qual. Eles estavam falando de um artista qualquer deles aí, que eu não soube identificar quem era, né, pelo nome. Mas na legenda apareceu, ele parece o Ayrton Senna. Ayrton Senna, pra eles, não ia fazer sentido nenhum. Mas pra nós, a gente sabe que o Ayrton Senna foi um grande exemplo, né, de corredor da Fórmula 1. Então eu achei genial aquela tradução, porque eles conseguiram adaptar, né, o contexto daquele tipo de artista que ele deu de exemplo no inglês para nossa realidade. E isso acontece muito. Também tem os trabalhos de, como é que eu falo? De interpretação, que são os intérpretes de conferência, que é o pessoal que trabalha como se fosse o pessoal do Oscar, sabe? Que o cara tá falando e você já tá falando ali em português na sequência. Tipo, não dá tempo nem de ouvir direito o que o cara tá falando, você já tá traduzindo, né? Então, esse tipo de trabalho chama intérprete de conferência. E nesse trabalho, o cara tem que ser muito ninja. Sério, não... O pessoal fala, traduzir, fazer interpretação, legenda, essas coisas só saber inglês. Não, cara, não é só saber inglês. Você tem que manjar muito da cultura dos dois países e também ser muito esperto no gatilho. Eu vou contar pra vocês uma história que uma professora minha me contou na faculdade, que ela era intérprete de conferência, e ela foi num evento com uma colega dela, né, que eles sempre trabalham em duplas, porque é um trabalho muito desgastante, né? Imagina você ficar ali traduzindo 100% do tempo, né, em tempo integral, é bem complicado. E tem que ser muito rápido, muito rápido de raciocínio, de tudo, né? É muito bizarro, assim, é um negócio surreal, que é aquela coisa que, pra mim, assim, eu teria que nascer de novo pra fazer. Porque interpretação simultânea, né, que é essa que acontece no Oscar, é a que acontece em eventos de empresas grandes, essas coisas, é simultânea, né, que nem o nome fala, é ao mesmo tempo. Você falou o português, eu já traduzi ali pro inglês e acabou. Se fosse outra modalidade de tradução, que chama tradução consecutiva, né, interpretação consecutiva, eu até consigo fazer, que é uma que você ouve, tipo, sei lá, um parágrafo, né, você faz lá suas anotações e depois você traduz. Essa até que é tranquila, né, eu ainda consigo fazer. Então, essa até que dá pra fazer, mas a simultânea, cara, o cara tem que ser muito crânio de tudo, assim, de cultura, de idioma, de esperteza no raciocínio. Então, deixa eu contar a história que eu ia contar pra vocês. Então, a mulher tava lá, né, na conferência, e toda hora o palestrante estava falando S-O-B, né, que é S-O-B, que seria um palavrão em português. Né, aí ela adaptou para F-D-P, que seria um equivalente desse palavrão pra gente. E a palestra inteira, né, F-D-P, 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 porque ela achava que aquele S-O-B, né, era o palavrão. E aí chegou um belo momento lá da palestra que o cara falou: então é por isso que ele é um sweet old boy, que seria, né, um garoto doce, né, um cara bonzinho, um cara de gente boa. E aí na hora, nossa, ela foi muito ninja nisso. Ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que adaptar o sentido daquela frase, né, da pessoa doce, pra palavra que ela tava falando antes, que era o FDP. Então, cara, como que você ia fazer isso? Né? Eu traduzi um negócio ali na hora, tipo, você passou a palestra inteira pensando que era uma coisa e de repente era outra. Tipo, a maioria das pessoas ia travar, ia dar risada, ia desistir, porque, né? Você passou a palestra inteira pensando que era uma coisa e no fim era outra. Mas ela foi muito ninja, que ela traduziu lá o FDP pra uma flor de pessoa. Olha que genial, mano. A
pessoa é muito incrível para fazer interpretação simultânea, porque onde que a gente ia pensar nisso ali na hora, né, no calor do momento, sendo que você passou a palestra inteira pensando em outra coisa, nada a ver com nada. Cara, é muito bizarro. Então imagina, né, de um palavrão, né, saiu que o cara era um doce de pessoa e a pessoa conseguiu adaptar, né, não só o sentido, que uma flor de pessoa pode ser também, né, aquela pessoa gentil, gente boa e tal, e coube ali na tradução que ela usou do FDP. Cara, isso foi muito genial, foi fantástico. Então é por isso, né, não xinguem mais os filmes, né, não xinguem os tradutores, os dubladores, porque a culpa não é deles, a culpa é de métrica, de cultura, de adaptação, né, de rima, de voz. Então é por todos esses motivos que a legenda e o áudio não combinam, na maioria das vezes. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Obrigada, espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, né? Trazer essa curiosidade cultural. E boa noite, até qualquer outro dia. Bye, bye!